Olá pessoal, boa tarde, sou o professor Gustavo Adolfo. Bom, o objetivo da nossa aula de hoje é resolver esse problema. Nesse problema nós temos o seguinte, a gente tem aqui um quadrado ABCD inscrito nessa circunferência, onde o raio da circunferência mede 2 raios de 2. Tá ok? Bom, então nós temos aqui esse quadrado EFGH, de tal maneira que o lado EF ele está sobre o lado CD. E os vértices G e H estão sobre a circunferência. Então, o objetivo nosso é determinar a medida do lado desse quadrado. Então, chamando a medida desse lado quadrado de x, o objetivo do nosso problema é encontrar esse valor de x. Tá ok? Bom, então, para isso, vamos desenvolver algumas ferramentas que ajudam na resolução desse problema. Então, vamos lá. Na nossa última aula, a gente trabalhou as relações métricas nos polígonos regulares, e a gente trabalhou com um triângulo equilátero. Bom, então hoje vamos trabalhar com um quadrado. Então, considera aqui um quadrado, onde o lado desse quadrado eu vou chamar de L4. E inscrito nesse quadrado, a gente tem essa circunferência de raio Rzinho. Beleza? Bom, então vamos lá. Então, duas coisas. Primeiro, se nós traçarmos aqui o diâmetro, então, o que a gente vai poder afirmar? A gente pode afirmar, então, que a medida do lado do quadrado vai ser exatamente quem? A medida do lado do diâmetro da circunferência. Perfeito? Então, de cara nós temos o quê? Nós temos que o L4 ele é igual a 2Rzinho. Então, isso a gente pode afirmar de cara. Bom, e o apótema, chamando o apótema desse quadrado de A4, Azinho 4, a gente tem de cara o quê? A gente tem de cara que o apótema é exatamente igual a quem? É exatamente igual ao raio dessa circunferência inscrita. Então, com relação à circunferência inscrita no quadrado, a gente consegue estabelecer essas duas relações, entre o lado do quadrado e o apótema do quadrado com o raio da circunferência. Tá legal? Bom, agora vejamos quando o quadrado estiver inscrito na circunferência, ou seja, quando a gente tiver a circunferência circunscrita ao quadrado. Então, consideramos aqui esse quadrado de lado L4, onde o raio dessa circunferência vai ser Rzão. Então, se nós traçarmos aqui o diâmetro dessa circunferência, então nós temos Rzão aqui, Rzão aqui. Então, o que a gente pode observar? A gente pode observar que a diagonal do quadrado é exatamente quem? O diâmetro. E como é que a gente calcula a diagonal do quadrado? A diagonal do quadrado é L raiz de 2. Logo, L4 vezes a raiz de 2 é igual a 2R. Sendo assim, L4 é 2R sobre a raiz de 2. Então, racionalizando, isso aqui vai ficar como? Multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, nós vamos ter o quê? Bom, observe que raiz de 2 vezes a raiz de 2 é igual a 2. Então, simplifica. Logo, nós temos, então, que o lado quadrado ele é igual, então, a Rzão raiz de 2. Então, está aqui. Beleza? Bom, vamos determinar agora o apótema. Bom, o apótema, ele é a distância do centro ao lado.
Então, o apótema está aqui. Então, digamos que esse apótema ele vale razão 4. Bom, não é difícil perceber que se a gente prolongar aqui, né? O que nós temos? Nós temos que aqui também é apótema. Então, 2 vezes o apótema é exatamente quem? O lado quadrado. Ou seja, então o apótema é a metade do lado quadrado. Se o apótema é a metade do lado quadrado, então o apótema é a metade disso. Logo, o apótema do quadrado, ele ficou como? R raiz de 2 sobre 2. Então, nós acabamos de estabelecer relações entre o lado e o apótema do quadrado e o raio da circunferência, tanto circunscrita quanto o quê? Quanto inscrita. Essas informações elas são essenciais para a resolução do nosso problema, que é o que a gente vai ver agora. Bem, então vamos lá, vamos analisar aqui a nossa questão. Nós temos o raio da circunferência e inscrito nessa circunferência a gente tem esse quadrado ABCD. Então, pelo que a gente acabou de ver, a gente consegue determinar a medida do lado desse quadrado, porque a gente tem esse raio. Então, o lado do quadrado inscrito na circunferência, a gente acabou de determinar que é o quê? Que ele é R vezes a raiz de 2. Bom, então digamos que o lado desse quadrado seja Y. Então, esse valor de Y vai ficar como? O Y, ele vai ser 2 raiz de 2 vezes quem? A raiz de 2. Então, repare que raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá 2. Vezes 2 vai ficar como? 4. Então, a medida desse lado ficou 4. Tá legal? Bem, mas a gente quer o quê? A gente quer a medida do lado desse quadrado aqui, né? Então, para a gente conseguir isso, observa comigo. Bom, a gente tem esse raio, não tem? Então, traça o raio ligando o centro ao ponto G. Então, a gente tem que daqui até aqui vai valer quanto? Vai valer 2 raiz de 2. Tá ok? Bom, e agora, traça aqui, ó. Tem aqui. Traça essa perpendicular aqui, ó. Do centro até o lado GH. Essa perpendicular aqui. Bom, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que essa perpendicular divide esse segmento GH ao meio. Por que a gente pode afirmar isso? Por uma razão muito simples. Porque se eu ligar o centro ao ponto H, a gente tem o quê? A gente tem aqui um triângulo isósceles. Vou chamar o centro aqui de O. Então, o triângulo HOG, ele é isósceles. Como esse segmento é perpendicular à base, ou seja, ele é a altura relativa à base. E a altura relativa à base no triângulo isósceles, além de altura, ele é o quê? Mediana e bissetriz. No caso aqui, me interessa o fato dela ser o quê? Dela ser mediana. Então, repare comigo que nós temos daqui até aqui vale x, correto? E desse ponto até o centro, isso aqui vai valer quanto? Isso aqui não é o apótema, já que é perpendicular aqui, é perpendicular aqui também, uma vez que F é paralelo ao GH. Então, esse segmento aqui é o apótema do quadrado. E o apótema do quadrado vale quanto? Vale a metade do lado quadrado. Como a gente achou o lado quadrado igual a 4, então esse cara daqui vai valer quanto? Vai valer 2.
Então, repare que nós temos aqui um triângulo retângulo. Então, a gente vai aplicar quem? Teorema de Pitágoras. Então, pelo Teorema de Pitágoras, isso aqui vai nos dar o quê? Isso daqui vai nos dar x mais 2 ao quadrado mais essa metade aqui vale x sobre 2. Então, mais x sobre 2 ao quadrado igual a quem? Igual a 2 raiz de 2 ao quadrado. Então, pelo Teorema de Pitágoras, a gente tem isso. Então, vamos lá. Desenvolve aqui. Isso aqui vai nos dar quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, mais x sobre 2 ao quadrado, é x ao quadrado sobre 4. Tudo isso igual a quem? 2 raiz de 2 ao quadrado, 2 ao quadrado 2, raiz ao quadrado, não, 2 ao quadrado 4, raiz de 2 ao quadrado 2. 4 vezes 2 dá 8. Correto? Então, multiplicando essa linha inteira por 4, isso aqui vai nos dar o quê? Isso aqui vai nos dar 4x ao quadrado mais 16x mais 16 mais, aí o 4 corta com esse 4 vai ficar o quê? X ao quadrado. E 8 vezes 4, 32. Então, 4x ao quadrado mais x ao quadrado, 5x ao quadrado, mais 16x, 16 menos 32 dá menos 16. Tudo isso igual a 0. Então, a gente caiu nessa equação de segundo grau. Bom, então vamos resolver agora a equação de segundo grau. Cálculo delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, a gente pode reescrever isso aqui de que maneira? Isso daqui é... Bom, eu tenho 16 em ambas as parcelas, então posso colocar o 16 em evidência. Então, vai ficar 16 vezes 16 que sobrou aqui, menos com o menos fica mais, 4 vezes 5 dá 20. Né? Onde 16 mais 20 é igual a 36. Então, a gente já sabe que 4 ao quadrado vezes 6 ao quadrado, o delta, então, é 24 ao quadrado. Então, quanto vale x? X, então, ele vale menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Menos 16 mais 24 dá 8. Divide por 10, 0,8. Menos 16 menos 24, menos 40. Divide por 10, menos 4. Só que como x é medida de segmento, o x não pode ser negativo, não faz sentido. Então, como não faz sentido, essa raiz a gente considera. Então, a medida do lado daquele quadrado vale quanto? Vale 0,8. E dessa maneira, a gente matou a questão. E, sendo assim, a gente encerra a nossa aula de hoje.